Nós vamos agora conversar com o professor Jorge Janassi, que vai falar sobre um assunto que está presente todos os dias nas revistas semanais e todo dia nas nossas vidas. Impossível a gente não falar mais sobre terrorismo e islamofobia, professor Jorge Janassi. Pois tu sabe, Magda, falasse em revista semanal, e foi uma leitura de ontem da entrevista de uma médica paquistanesa, inglesa, de origem paquistanesa, muçulmana, evidentemente, nas páginas amarelas da Veja, que me provocou uma reflexão que eu queria dividir com vocês. Leiam a entrevista, não preciso repeti-la aqui, evidentemente, ela está muito interessante. Mas vocês sabem que todo este movimento que existe no Brasil, em parte do que eu costumo chamar de pseudo-intelectualidade, que é um grupo hoje majoritário na academia brasileira, na universidade, que tem um viés muito marxista na interpretação dos fatos sociais. Quando se fala no terrorismo na Europa, no Estado Islâmico, no Hamas, na Hezbollah, principalmente na questão europeia, eu tenho lido, perplexo, confesso a vocês, uma interpretação sistemática de que a razão da adesão de jovens europeus, principalmente franceses, ao Estado Islâmico e as consequentes ações terroristas na França derivariam, vejam vocês, do estado periférico que a comunidade árabe tem na sociedade francesa, e a questão do desemprego, a questão do racismo, enfim. Eu tenho lido isso e não... Essa ideia nunca me fechava muito bem, até que esta entrevista me fez lembrar da minha própria experiência pessoal. E eu queria dividir isso com vocês e com os telespectadores. Eu morei, já comentei aqui várias vezes, quem não sabe, vou informar agora. Eu morei vários anos na década de 90 na Alemanha, não é? Imediatamente após o final da União Soviética, da queda do muro, enfim, da reunificação. Eu cheguei lá em 91, a queda do muro foi em 89. Aí aprendi a conviver, como todo alemão, com uma grande população de origem turca. O número de turcos e seus descendentes hoje na Alemanha chega a ultrapassar os 3 milhões. São 3 milhões de pessoas. Se costuma dizer, não sei se isso é verdade, mas se costuma dizer, vou repetir aqui, de que a terceira maior comunidade turca no mundo, depois de Istambul e Ankara, seria Berlim. Eu não sei se o número está certo, mas é uma forma de dizer como a comunidade turca se faz presente hoje na Alemanha. E vejam vocês, esta comunidade turca que começou a chegar na década de 60 com o boom econômico e industrial da Alemanha, a época da Alemanha Ocidental, esta comunidade enfrentou um desafio de integração difícil e de adaptação muito mais difícil que os próprios árabes na França, a começar pela língua. O norte da África, que eram colônias francesas, sim, quando eles migram para Marselha, quando eles migram para Paris e para toda a França, eles pelo menos tinham a língua francesa de comunicação. Os turcos nem isso. E lembro vocês que os turcos que migraram para a Alemanha não eram os das grandes metrópoles, não foi a classe média trabalhar naquelas funções que os próprios alemães ocidentais não queriam fazer, né? Desde a construção civil, a varredores, enfim, todo o trabalho pesado foi chamado, não é, a comunidade estrangeira. Os turcos tiveram que enfrentar a dificuldade de língua, a mesma dificuldade transcultural que hoje enfrentam os grupos árabes na Europa Ocidental. A questão, por exemplo, as filhas, elas vinham da área rural turca, conservadora, e de repente chega na Alemanha Ocidental, que esbanjava a liberdade, democracia e os direitos da mulher. Os pais turcos tiveram que se adaptar a isso, tiveram que conviver com isso, com uma sociedade majoritariamente cristã, dividida entre luteranos e católicos, mas cristã. E eles foram trabalhar, eles tinham sua própria língua, eles tinham as dificuldades, tinham uma consulta médica, e foram progressivamente se adaptando, mas também, durante décadas, foram uma população socialmente periférica. Agora eu pergunto para vocês, por que o que vale para a França, dos árabes na França, não vale para os turcos muçulmanos na Alemanha? Por uma razão, a verdade não está sendo dita com clareza.
E ela não está nas páginas amarelas dessa entrevista com essa médica. Ela está nas entrelinhas. E ela me motivou a dividir esta... Eu tinha amigos, tinha vizinhos turcos, e nenhum deles se posicionava, como até hoje, numa jihad, numa postura de destruição da sociedade alemã, destruição dos valores ocidentais da sociedade alemã. Então, por que isso acontece em algumas sociedades e em outras não? Por uma razão. Esse Estado Islâmico e esta jihad, você sabe que jihad é a guerra santa em árabe, esta expansão da religião maometana, muçulmana, ela é caríssima. Ela é caríssima. Eu, quando vejo esses desfiles do Estado Islâmico, por exemplo, e eu vejo esses armamentos, isso aqui custa uma fortuna. Isso está acontecendo hoje, e não na Alemanha, quando a população muçulmana turca era periférica, mais do que hoje. Por uma razão, tem gente bancando isto. Ninguém está dizendo com clareza que existem estados reconhecidos internacionalmente, que têm embaixadas no Brasil, que têm representação na ONU, que estão bancando este terrorismo. Existem dois grupos que vêm há séculos lutando no mundo islâmico, que é o grupo sunita e o grupo xiita. Eles têm países que estão patrocinando. Vamos dizer assim, os grupos sunitas são majoritariamente bancados pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes. Os grupos xiitas são maciçamente patrocinados pelo Irã. Por que não se diz a verdade, que são estes países que estão querendo impor a sua verdade, a sua ideologia no mundo ocidental, onde nós todos convivemos com as nossas diferenças há tantos séculos? Vamos dizer a verdade. Se existe esse terrorismo, não é porque eles são pobres, não é porque eles estão desempregados, é porque tem gente botando muito dinheiro nesse processo, Mário. E é verdade.